Olá, tudo bem? Nós vamos estar falando aqui das partes cereais, né, suas partes anatômicas e composição química. O objetivo dessa videoaula, então, é conhecer, de modo geral, as partes anatômicas e os constituintes químicos dos cereais, ok? Vamos começar aqui mostrando a parte anatômica de um grão de milho, né? Então, aqui a gente tem um corte transversal, onde está representado várias partes aqui do grão de milho. Mas as partes principais que nós vamos estar observando aqui seria o endosperma, né, que seria essa parte maior aqui do grão. A outra parte aqui seria o pericarpo, né, que seria toda essa estrutura aqui envoltória aqui de proteção do grão, e o germe, né, que seria aqui a parte do embrião do grão, né, que onde esse grão ele vai estar, se ele for um grão viável, ele vai poder estar germinando. Então, essas daqui seriam as três principais partes anatômicas de um grão de cereal, no caso aqui o exemplo do milho. Né? Pode perceber que a maior percentual aqui é a parte do endosperma, né? O endosperma, nós podemos observar que existem dois tipos de endospermas aqui no caso do milho. No caso, o endosperma chamado de farináceo, o endosperma vítreo. Né? Isso aqui está relacionado com a, a ligação entre o amido e as proteínas, né, dessas duas estruturas aqui de endospermas, onde aqui essa estrutura, essa ligação entre amido e proteína estariam mais afastados, então fazendo com que essa parte do grão aqui fosse mais mole, e essa parte vítrea aqui estaria mais atrelado, mais junto a essa ligação entre proteína e amido, tornando essa parte do milho mais dura ou vítrea. O pericarpo aqui também ele é constituído por diferentes camadas, e o germe. Bom, vamos adiantar aqui, passar, vamos ver umas outras estruturas que são semelhantes a essa. Aqui é o grão de arroz também, né, que semelhante ao milho, né, o outro cereal. Ele também é constituído aqui, né, pelo endosperma, que é rico em quê? Rico em amido, principalmente, e proteínas em menor quantidade. Ele também, então, está aqui, né, a sua estrutura, né, o endosperma. Ele também tem aqui, né, que a gente chama de embrião, ou que seria a estrutura do germe, e o pericarpo, que seria o seu revestimento. O grão, como todo, a gente costuma chamar o grão de cariópse, né, também. Então, percebam que a estrutura é bem semelhante, né, à parte anatômica pro arroz. O trigo, né, vamos detalhar um pouco mais aqui. No caso do trigo, aqui também o mesmo corte, um corte transversal. Nós temos também essa estrutura aqui, né, o pericarpo, o endosperma e o germe. Né? Aqui seria uma vista de cima, mais um corte axial. E percebam que na obtenção da farinha, né, no caso aqui a farinha branca, o que seria a farinha branca, nada mais do que o quê? Do que a separação do endosperma da farinha de trigo, né, o endosperma do trigo, do grão de trigo, que foi triturado, foi moído e gerou então a farinha branca, que seria a farinha refinada. E o farelo, então, o que? O farelo seria essa parte aqui, o pericarpo, que é constituído pelo farelo, que seria a casca. O grão todo triturado, o grão de trigo, daria o quê? Daria a farinha de trigo integral, né? Constituída pelas três diferentes partes anatômicas do grão. Percebam que existe diferença, né, entre colorações, e por isso que quando a gente tem a farinha integral, ela apresenta uma coloração mais escura, que é por conta justamente do pericarpo, do farelo, que tem essa coloração mais escura realmente. Bom, vimos a parte anatômica, então, do grão, de maneira geral, né? Ele, então, é constituído principalmente pelo endosperma. E qual os constituintes químicos que está presente nesse endosperma? Principalmente amido, né? O amido está presente em grande proporção. E nós temos também presença de proteínas.
E no caso, né, do trigo, né, e também da cevada, do centeio, a gente tem a presença dessa proteína, é o glúten, né, que na verdade vamos ver que é a gliadina e a glutenina que vão estar presentes aqui no endosperma. A outra parte anatômica, o pericarpo, né, que seria o farelo, no caso aqui, né, do trigo, é constituído principalmente por fibras insolúveis, né, de maneira geral, você tem presença de fibras insolúveis no pericarpo do cereal, né, que são da aveia, né, que a aveia você já tem presença aí também de fibras solúveis. Mas aqui no caso, no nosso exemplo do trigo, é rico em que o pericarpo? Fibras insolúveis, também tem presença de proteínas e de minerais. Já o germe, né, que é a parte embrionária aqui, nós temos a presença principalmente de lipídios, proteínas, açúcares solúveis, minerais e vitaminas do complexo B e vitamina E. Okay? Então, em linhas gerais, o endosperma ele vai ser rico em quê? Predominantemente em amido e proteína. Pericarpo, principalmente constituído por quê? Por fibras insolúveis e a presença também tem presença de proteínas e minerais, mas a maior quantidade seriam fibras insolúveis. E o germe, maior teor aqui de lipídios, mas também apresenta outros constituintes químicos. Tá bom? Tudo bem? Aqui a gente apresenta uma tabela com a composição centesimal dos grãos de cereais, né? Então, diversos grãos e os seus diferentes constituintes químicos. Pegando aqui ó, na primeira coluna as proteínas, nós podemos observar que o teor de proteína desses cereais vai estar variando de 7,8 para o arroz branco até 17, em torno de 17% para a aveia. Então a aveia é uma boa fonte aqui, né, de proteína. Já o arroz, principalmente o arroz branco, o arroz refinado, ele apresenta um menor teor de proteína. Percebemos também que o arroz integral ele tem um teor maior de proteína. Por quê? Porque, como vimos anteriormente na parte anatômica, vimos que o pericarpo ele tem presença de proteína também. Logo, o arroz integral vai ter um maior teor de proteína do que o arroz branco, o arroz refinado. O trigo também, dependendo da variedade do trigo, ele vai ter também diferentes teores de proteína. Isso aqui vai ser muito importante na elaboração de produtos planificáveis, né? Como pães, né? Bolos, biscoito, massas, enfim. Onde normalmente um trigo, né, duro, um trigo com maior teor de proteína, ele é mais interessante para produtos de panificáveis, né? Pães em geral. Enquanto o trigo mole, que tem um menor teor de proteína, ele é mais utilizado para bolos, biscoitos. Em termos de lipídios aqui, nós temos aqui que o teor de lipídios nos cereais, em geral, vai estar variando de 0,5% aqui para o arroz branco até 6,4% aqui na aveia. Enquanto que os outros, né, tá mais ou menos uma média em torno de 2 a 3%. As fibras brutas. A fibra, ela tem uma alta concentração aqui na aveia, né? Então, é por isso que se recomenda o consumo de aveia, porque a aveia ela possui não só essas fibras insolúveis, mas ela também possui fibras solúveis, né? A beta-glucana, né? Que estudos indicam, comprovam que auxilia aí na redução de colesterol, né? E de glicose também, para quem consome regularmente esse cereal. Observam aqui também em relação ao arroz branco, arroz integral, né? Que um pouco mais do que o dobro você tem de presença de fibras no arroz integral. Presença de minerais aqui também varia, né? O arroz refinado, que seria o arroz branco, foi removido toda o seu pericarpo, varia de 0,6 até 3,2 aqui na aveia. E carboidrato, né, dentre os cereais que estão aqui apresentados, o arroz branco é o que apresenta maior teor de carboidrato, 90%. Lembrando que a gente está trabalhando aqui em base seca, ou seja, desses percentuais aqui não está levando em consideração o percentual da água, ou seja, em base seca, sem considerar a quantidade de água presente. E dentre todos esses cereais, o que tem menor teor aqui de carboidrato seria então a aveia. E por outro lado, tem o maior teor de proteína. Ok?
Dentro, então, da composição química de um cereal, né, dos constituintes químicos que apresentam em maior quantidade, a gente tem a presença do carboidrato. E esse carboidrato é o amido. O amido ele é um polissacarídeo, né, que ele é constituído, um polímero, por várias unidades de glicose. Glicose é essa aí que é armazenada normalmente no cereal. O amido é uma estrutura de reserva energética do grão. E ele se apresenta na forma de duas moléculas. O amido ele é constituído tanto pela amilose então, que seria, né, aqui tem uma parte da amilose representando, né, é uma sequência de moléculas, né, de moléculas de glicose. Cada uma dessa aqui é uma molécula de glicose. São milhares de moléculas de glicose interligadas por ligações glicosídicas. No caso da amilose, ela tem uma estrutura linear. E uma outra estrutura, uma outra molécula também que está presente no amido, que constitui o amido, né, é a amilopectina. A amilopectina, ela apresenta ela é constituída por várias unidades de glicose interligadas. No entanto, ela apresenta uma ramificação, né? Ela apresenta uma ligação, né, que vai estar produzindo, então, ramificação nessa estrutura, diferenciando um pouco, então, da amilose. Essas características, né, de diferença de moléculas vai produzir diferença no alimento que está sendo elaborado, né? Então, nós vamos ter alimentos que vai ter diferentes teores de amilose e amilopectina, diferentes estruturas de grânulos de amido, e esses constituintes químicos vão estar influenciando na tecnologia, na elaboração dos produtos. Outro constituinte químico importante que nós vimos também, que está presente no endosperma, são proteínas. E no caso das proteínas, no caso do trigo, a gente tem a glutenina e a gente tem também a presença de quem? Da gliadina. Essas estruturas, essas duas moléculas, quando nós misturamos, né, no caso, a farinha de trigo com água e fazemos uma ação mecânica ou né, com as próprias mãos, vai produzir o que nós chamamos de glúten. O que é o glúten? O glúten nada mais é do que a junção da glutenina com a gliadina em presença de água. O glúten, ele está presente, né, a proporção de glutenina e gliadina na farinha de trigo é que tem o quê? Que tem a proporção, a quantidade ideal para possibilitar a produção dessa massa, que é caracterizada como uma massa viscoelástica, ou seja, uma massa que tem condições de expandir sem romper. E isso faz com que possibilite que essa massa, ao passar pelo processo de fermentação, ou seja, quando as leveduras forem produzir o gás carbônico, que vai fazer uma massa, né, que vai ser produzida lá, um pão lá na frente, ela cresça, ela expande esse gás carbônico, fazendo que a massa cresça sem ela se romper e fazendo então que tenha um produto que é um produto esponjoso, um produto macio, um produto com uma textura característica, que só se consegue obter graças ao glúten. E essa quantidade ideal está presente na farinha de trigo. Tudo bem? Alguns cereais, eles não têm a presença de glúten, né? Que nós sabemos que existem pessoas que não podem consumir glúten. Então, para essas pessoas, elas têm que consumir produtos que não contêm glúten. No caso, produtos que contêm glúten, né? Que é até obrigatório conter na embalagem. Seria o trigo, a cevada, né? A cevada que faz, no caso, a cerveja, então tem glúten também, e o centeio. Então esses três cereais aqui são
cereais que contêm glúten. Já os que não contêm glúten, nós temos o arroz, o milho e o sorgo. A aveia, ela tem uma certa controvérsia aqui, porque alguns autores, né, informam que a aveia, por passar durante o seu processo, né, de beneficiamento ou processamento industrial, ele também passa pela mesma linha de produção do trigo ou produtos que tem glúten. Então pode estar presente na aveia também. E outros também falam que na aveia tem um tipo de uma prolamina lá, semelhante à gliadina, e que está envolvido também com questões aí de pessoas que têm, né, no caso, intolerância ao, ao glúten, né? Bom, então para fazer um resumo geral aqui, né, dessa videoaula, nós vimos as partes anatômicas de um grão, que é constituído principalmente por endosperma, pericarpo e germe. O germe rico em lipídios, o endosperma principalmente em amido e proteínas, no caso dos que contêm glúten, essa proteína é o glúten, e o pericarpo ou, né, o farelo, principalmente fibras e fibras insolúveis. Ok? Espero que tenham gostado. Forte abraço e até mais.